Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 17 de janeiro de 2023, 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estou hoje aqui com o meu retorno mais cedo, aí já estava me confundindo se já estava ou não estava no ar. Mas estamos no ar, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, nossas redes sociais todas online, Instagram, YouTube e Facebook, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, e que Letícia Guimarães, pelos bastidores, nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio, para garantir a nossa interatividade. Então, todas as nossas linhas de comunicação estão abertas para que você faça sua pergunta, mande os seus questionamentos, mande as suas opiniões. A gente quer muito te ouvir e, principalmente, queremos saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Então, mande para nós também de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber, tá certo? E juntos nós vamos aqui trazer as notícias mais relevantes da manhã desta terça-feira, o andamento dos mercados, até porque os mercados retomaram os seus negócios nas bolsas norte-americanas, que ontem estiveram paradas em função do dia de Martin Luther King, e é assim que a gente começa com a nossa rodada de preços. Bolsa de Chicago, baixa para os grãos, então nós temos soja caindo 0,6%, com 15 dólares e 17 centos. O milho, 0,5% de perda, 6 dólares e 70. O trigo, 7 dólares e 31, caindo 1,6%. O café, 1 dólar e 50, perdão, vamos lá. Trigo, 7 dólares e 31, 1,6% de baixa. Antes da gente falar do café em Nova York, vamos dar uma olhadinha nos derivados de soja. Nós temos baixas de mais de 1% para o farelo, 1,2% agora de perda para 470 dólares, mais 50 centos por tonelada curta, e o óleo de soja, 63 centos mais 10 por libra-peso, a pequena alta de 0,06%, e no complexo soja quem se destaca somente é o óleo, tá? Mas ainda assim de forma bastante tímida, bastante contida. Agora sim, a Bolsa de Nova York, o café tem novas baixas, 0,6% de queda para 1 dólar e 50 mais 70 por libra-peso. O açúcar, 19 centos mais 73, estável nesse momento. O algodão, 82 centos mais 34 por libra-peso, uma pequena alta de 0,06%. E agora a gente vai olhar os outros grupos de commodities que não as agrícolas. E a gente começa com a mãe de todas elas, ou o pai, aí fica a teu critério, né? Mas nós temos o petróleo em alta, na manhã dessa terça-feira. Então a gente está falando de 0,4% de ganho para o WTI, com 80 dólares e 43 centos por barril. E vamos dar uma olhadinha também no Brent. O Brent sobe mais forte, tem alta de 1,2% para valer agora 85 dólares e 42 centos. O gás natural, 10% de alta, 10% de alta. O ouro cai 0,6%, a prata cai 1%, o cobre 1,4%. Perdão. Nós temos ainda o dólar index com alta de 0,2% na manhã deste 17 de janeiro. Os índices europeus acionários caindo um pouquinho, os americanos em campo misto, alguns testando altas, outros testando baixas, e é por isso que a gente vai direto para a análise de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para nos trazer esse retrato inicial do mercado financeiro, para trazer essa perspectiva, né? Antes disso, fechamento das agrícolas na Bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China. Alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho e queda para o suíno vivo. Então, grãos e farelos sobem na Bolsa de Dalian, suíno vivo em queda. Inclusive, essas baixas recentes do suíno vivo, né? Não está no melhor momento ali a suinocultura chinesa, mas a gente tem ali uma dificuldade de esmagamento, então isso vai deixar a margem de esmagamento um pouco mais alta, pode aumentar um pouquinho os custos de produção para o suinocultor chinês, e a gente está atento a isso. Inclusive, ontem, Letícia Guimarães trouxe um material específico sobre isso, para você entender um pouco mais sobre essas questões da baixa nos preços do suíno lá na China, como isso é um ponto de atenção para a nossa suinocultura aqui no Brasil. Vale a pena você
recuperar este conteúdo. Então, rápidas da manhã por Eduardo Vanin. Bolsas em queda, PIB da China cresceu 3%, a meta para 2023 é 5,5%. A China é um dos nossos destaques hoje. A gente vai falar sobre esse crescimento, que foi um dos piores do século para 2022. Nós temos as expectativas de estímulos para a economia chinesa, petróleo estável, ouro caindo 0,5%, commodities estáveis, moedas de exportadores de commodities são as grandes vencedoras. Governos reunidos em Davos, vamos falar sobre isso também. Os assuntos principais são o risco de recessão global e o meio ambiente. Por isso estão lá os nossos ministros Fernando Haddad e Marina Silva. Fazenda, meio ambiente e mudanças climáticas, já já a gente vai trazer essas perspectivas do governo Lula presente lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Os assuntos principais, destaque para o pacote de ajuda do governo Biden de 430 bilhões de dólares, chamado IRA, Lei de Alívio contra a Inflação, aprovada em 2022. Na verdade, um dos impactos dessa lei é promover investimentos em tecnologias limpas, né? Além das energias limpas, temos também agora as tecnologias limpas. Mais plantas de diesel renovável estão saindo do papel, o que é altista para os olhos. E a gente vai falar sobre isso já já, portanto, também quando a gente for tratar ali dos preços. Trouxemos, então, a nossa perspectiva inicial, né? Trouxemos o nosso primeiro chamado ali para o mercado, como é que estão funcionando todas essas, né, esses principais corredores aí do mercado. E agora a gente vai começar aqui a trazer os nossos destaques, trazer as nossas manchetes, e já te adianto que temos convidado, mais uma vez, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje estará conosco o pesquisador do CPEA, Fábio Isaías Felipe, para nos trazer mais informações sobre o mercado da mandioca. Os preços estão estáveis, estão, aliás, até confortáveis, eu diria, diante de uma oferta um pouco mais restrita. E já já o Fábio vai nos trazer esses detalhes todos sobre o mercado da mandioca, que eu insisto em dizer, é um indicador importantíssimo para a nossa economia, né? Quando a gente percebe, quando a gente entende e observa o consumo de mandioca e o consumo de derivados, a gente consegue trazer uma perspectiva bem interessante para a economia brasileira, tá? Então a gente vai ao CPEA já já para trazer mais informações sobre isso, portanto, e nos trazer mais detalhes deste mercado. Bom, primeira manchete, portanto, dessa manhã de terça-feira, 17 de janeiro. A Bolsa de Chicago está retomando os seus negócios nessa manhã de hoje. Na verdade, já começou na noite de ontem, às 10 horas, horário de Brasília, foi reaberta a Bolsa de Chicago, as bolsas de Nova York também, para que os negócios fossem retomados depois do feriado do dia de Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, comemorado ontem. Então, nós temos uma volta dos negócios em Chicago, com os grãos operando em campo negativo, e quem lidera as perdas é o trigo, que cede mais de 1% nos principais contratos. Então, nós percebemos que agora podemos registrar baixas nos futuros mais negociados do trigo, que variam de 11 a 12 pontos mais 25. A gente tem o março com 7 dólares e 32, o maio com 7 dólares e 41, o julho com 7 dólares e 42, o setembro com 7 dólares e 48 centos por bushel. O mercado retoma os seus negócios com alguns ajustes, é verdade, depois de algumas valorizações que registrou na semana anterior, mas vai sentindo ali essa movimentação da chegada, principalmente da oferta ali naturalmente, né, do corredor ali de exportação dos portos ucranianos. Nós temos também as informações de que os preços do trigo russo no meio de janeiro atingiram também baixas consideráveis diante de uma competitividade maior de outros exportadores, como a própria Ucrânia, que vem trazendo mais oferta ali pelo corredor. Foi alcançado, né, segundo informações da Royal Rural, o primeiro 1 milhão de toneladas de grãos exportado ali pelo corredor dos portos ucranianos, e tudo isso sinaliza que aquela oferta de grãos, né, da Ucrânia, que vem se registrando, que vem encontrando o seu espaço e que aos poucos, né, mesmo que a conta gotas vai saindo dali, vai acompanhando esse movimento. Então,
há esta oferta, quase que uma oferta represada, que vai aos poucos saindo e vai trazendo essa pressão para o mercado. Então, um dos fatores de pressão é esse, para os preços do trigo, que, como eu disse, lideram as baixas na Bolsa de Chicago. Milho e soja também recuam. O milho é quem cai menos. Nós temos perdas de 13,5 a 4,5 pontos nos principais contratos negociados para o milho na Bolsa de Chicago. Março, 6 dólares e 70, maio, 6,69, julho, 6,60, setembro, 6 dólares e 10. Assim como na B3, os futuros do milho negociados em Chicago têm caminhado de forma lateral. O mercado já tem entendimento da sua oferta, né? Já sabe qual é o tamanho da oferta global, já sabe qual é o tamanho da oferta americana. No entanto, a demanda pelo milho dos Estados Unidos ainda é um pouco mais fraca. Também por isso que nós vimos o USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na última quinta-feira, dia 12, reduzir a sua estimativa para as exportações de milho, não só de milho, mas de soja. Mas no milho veio de forma mais consistente. E quando a gente olha para aquelas vendas semanais de exportação dos Estados Unidos, ou seja, quantos americanos já comprometeram de soja, já comprometeram de milho, já comprometeram de trigo, derivados de soja, de algodão, a gente vê que no milho, o número acumulado dessa safra 2022-23, ele é bem menor do que o da safra anterior, do que o da safra de 2021-22, neste mesmo período, nesta mesma época. Então, há essa condição também de uma demanda mais contida pelos grãos americanos, em especial o milho, o que ajuda a manter as cotações ali de forma quase que lateralizada. Aos poucos, o mercado vai olhar também para o início do plantio da segunda safra aqui no Brasil, já monitora a nossa demanda para exportação, que é forte, é um dos nossos destaques também, os novos números da CSEX já serão divididos com vocês por aqui, e a gente vai olhando por isso para esses fatores, né? Essa competitividade do milho brasileiro é um fator importante também ali no horizonte do mercado global de milho, né? Bem como a Ucrânia também, como eu falei, levando ou tirando, né, mesmo que lentamente, esse volume de grãos ali dos seus portos, ali do seu território. Então, o mercado de milho vai caminhando quase que de forma lateral. Aqui no Brasil não é diferente, tá? Para B3, as cotações também estão lateralizadas, há uma dificuldade. A diferença aqui para nós é que as nossas exportações caminham muito bem. O nosso line-up para janeiro está estourado. Então, vamos embora que realmente há uma demanda pelo milho brasileiro bastante considerável. Isso é completamente importante da gente colocar na conta. Para o Brasil, né, quando a gente for formar o preço, a gente tem prêmios ainda consideráveis, a gente tem melhores perspectivas, então já a gente vai falar sobre as nossas exportações, são as exportações são outro destaque desta edição de terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Bom, outra informação importante também é o mercado da soja, né, que também sobe que também cai nessa terça-feira, vai devolvendo parte das altas da última sexta. Então, nós temos ali o março com 15 dólares e 17 centos por bushel, uma perda de 10 pontos mais 25. O maio, 15,17 caindo 10 pontos. O julho, 15 dólares e 15 com 9 pontos mais 75 de perda. O agosto, 14 dólares e 80. Quando a gente olha para esse cenário, a gente questiona muito o que nós já ouvimos dos analistas, dos consultores de mercado nos últimos dias. Também pudera, né? Eles estão ali reafirmando essa condição que os preços, ou esse ambiente que os preços ainda têm para encontrar certo suporte. E nada mudou, tá, pessoal? A gente tem problemas com a Argentina, a gente tem problemas sérios por lá, devemos registrar a pior quebra histórica de safra para os argentinos, a gente tem problemas de perda no Paraguai, a gente tem problemas de perda aqui no Brasil, e a gente tem modelos climáticos mostrando os próximos dias ainda de condições adversas de clima, principalmente para a Argentina e para o sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, o plantio não foi nem ao menos concluído ainda, em função dessas condições de clima muito severa. Com isso, nós temos um pano de fundo para o mercado que é positivo, né? Que é positivo por conta dessa oferta menor. No entanto, essas correções, esses ajustes, eles vão acontecer, ainda mais se os mercados vizinhos e correlatos ali da soja, como é o caso do milho, como é o caso do trigo, vierem
em campo negativo, como é o resultado dessa volta dos negócios nessa terça-feira, nessa manhã de hoje. Então, há essa pressão dos mercados vizinhos, há esta pressão do farelo, que cai mais de 1%, e também corrigindo algumas últimas altas. O farelo, apesar dessas baixas, ainda tem mais de $470 por tonelada curta no seu contrato mais negociado. Então, a gente tem aí um movimento importante dos mercados de derivados para acompanhar. Então, é entender, né, esse quebra-cabeça. Um outro ponto importante que foi trazido também pelo Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, em entrevista dada ao Alexander Horta no final do dia de ontem. Né? Não tivemos Chicago, mas tivemos, claro, a nossa entrevista de fechamento de mercado para entender quais são as perspectivas também para os próximos dias e também para entender como estão os negócios aqui no Brasil. Claro que a segunda-feira foi um dia de tímidos ou quase nenhum negócio, porque, né, a gente tem essa condição mais contida, sem a referência de Chicago. E aí o Ronaldo trouxe uma pontuação muito importante. Olha só, revisões na oferta mundial de óleo podem beneficiar o grão. Com a Indonésia e a Malásia segurando um pouco mais a sua oferta internamente para atender a produção de biodiesel, porque por lá eles já têm misturas muito mais altas do que nós, B20, B30, né? E aí a gente vai ter que buscar esses números mais detalhadamente. Eles podem, esses dois países que são importantíssimos exportadores de óleo de palma, podem garantir um pouco mais dessa oferta internamente, atender a esta produção de biodiesel, e essa revisão na oferta, portanto, disponível global de óleos vegetais, pode beneficiar o óleo de soja, pode beneficiar a soja em grão. E aí, com este gancho, eu vou para o meu próximo destaque, que são as exportações brasileiras do complexo soja. De acordo com os números divulgados ontem pela SECEX, nós temos já um ritmo mais acelerado nas exportações de farelo e de óleo do que efetivamente de soja em grão neste começo de 2023, também numa análise de Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. Então, esses números nos sinalizam que nós temos um espaço que abrimos no último ano, nos últimos anos, para os nossos derivados, que vem sendo deixado pela Argentina por conta de quebras de safra. Então, há 3 anos consecutivos, a Argentina passa por dificuldades de clima, perde-se no campo, tem menor volume de soja para processar, entrega menos derivados ao mercado, e o Brasil chega, portanto, com essa condição. Então, veja o que diz Vlamir Brandalize. A SECEX divulgou os dados das exportações do Brasil referentes às primeiras 2 semanas de janeiro, apontando que o grão está escasso, né? E por isso as nossas exportações de farelo e óleo melhores. E o Vlamir diz mais: o fato é que nestas próximas semanas de janeiro não teremos ofertas efetivas de bons volumes de soja nova, porque a colheita ainda está no começo e as chuvas têm atrasado os trabalhos de campo. Mas farelo segue forte e já tem 822 mil toneladas embarcadas, frente a todo o mês de janeiro, com 1,5 milhão aproximadamente de toneladas. E no óleo, o quadro é muito parecido, com os dados também mostrando, da SECEX, 81,1 mil toneladas contra 161 mil de todo janeiro. Então, a gente já embarcou quase que a metade do que embarcamos em todo janeiro de 2021. Então, o que diz Vlamir Brandalize para concluir? A soja e o seu complexo começaram forte as exportações em 2023, já mostrando um faturamento de 863 milhões de dólares na exportação do complexo em 2 semanas de 2023. Temos o potencial de alcançar, com esta pauta exportadora do complexo soja, 70 bilhões de dólares em 2023. Então, a gente deve voltar a ter boas exportações de grãos. As estimativas apontam mais de 90 milhões de toneladas com a retomada da nossa oferta, e boas exportações de derivados, dada essa janela deixada pela Argentina. Boas perspectivas para a demanda externa e para a demanda interna do Brasil, da soja brasileira, do produto que você está começando a colher aí na sua lavoura, certo?
Vamos também trazer as informações no nosso próximo destaque sobre as nossas exportações de milho. As exportações de milho do Brasil também seguem fortes nesse início de 2023. Os números da SECEX apontam para isso e ontem, inclusive, deram suporte aos vencimentos março, maio, negociados ali na B3. E como eu disse, nós temos bons lineups aí para janeiro e para fevereiro para o milho brasileiro. Segundo o levantamento feito pelo Guilherme Dorigatti, junto deste relatório da SECEX, o Brasil já exportou nestes primeiros dias, nessas primeiras 2 semanas de janeiro, 2.948.526 toneladas de milho não moído. Sendo assim, o volume acumulado apenas nestes primeiros 10 dias úteis do mês já representa 7,9% a mais do que todo o milho exportado em janeiro de 22. Então, nós temos essa condição. Em todo janeiro de 22, nós exportamos pouco mais de 2.700.000 toneladas. Neste momento, 10 dias úteis de janeiro, nós já temos mais de quase 2.950.000. Então, 8% a mais do que todo janeiro do ano passado. A média diária dos nossos embarques de milho foi de quase 295 mil toneladas, ou seja, 126% maior a nossa média diária em relação ao último mês de 2022. Ou seja, nós, nestes primeiros 10 dias de janeiro de 23, temos uma média diária de embarque de milho que é 126% maior do que a de dezembro do ano passado. Ou seja, em um mês, nosso crescimento também muitíssimo forte. Aí o Guilherme Dorigatti faz uma pontuação aqui do Enilson Nogueira, que é analista de mercado da Celeris Consultoria, apontando que as exportações brasileiras deste ano possam bater um novo recorde em 2023, podendo ficar entre 49 e 50 milhões de toneladas ao final deste ciclo. Somente para este período de janeiro e fevereiro, o analista aponta que o país deve exportar mais 3 ou 3 milhões e meio de toneladas do grão. Então, atenção, porque não só a soja, mas o milho também deverá trazer bastante resultado positivo, gerando divisas para o país, fazendo a roda da economia girar e mostrando, né, o impacto e a força positiva que o milho brasileiro tem no mercado internacional. É completamente importante a gente considerar também essa questão da qualidade do milho brasileiro. É uma das melhores quando a gente olha para os nossos concorrentes. O milho brasileiro é muito bem quisto pelos exportadores pela sua qualidade elevada. Então, aí, momentos importantes para o milho brasileiro. Bom, na sequência aqui dos nossos mercados, na sequência dos nossos destaques, a gente vai dar uma olhadinha para o mercado do café nesta manhã de terça-feira, porque os futuros do Arábica continuam cedendo na Bolsa de Nova York. Vamos direto trazer o andamento dos preços e a gente vai falar sobre as nossas exportações de 2022 que foram divulgadas pelo Secafé ontem, Conselho dos Exportadores de Café. Vamos lá para Nova York. Perdas de 0,5% nas posições, nos contratos mais negociados lá na Bolsa Norte-Americana. O março tem $1,50 mais 95 por libra-peso. O maio, $1,51 mais 75. O julho, $1,52 mais 30 por libra-peso. E o setembro, $1,52 mais 60. Como eu falei, perda de 0,5% aí nos principais contratos negociados na Bolsa de Nova York. O mercado continua sentindo a pressão agressiva do financeiro, das possibilidades de uma recessão global, de uma demanda um pouco mais contida e de uma oferta que parece trazer alguma melhora, mas que ainda não traz essa confirmação, que não garante de fato essa oferta melhor. Mas o mercado continua cedendo a isso, continua sentindo esta pressão. Então a gente olha para esse mercado com várias ressalvas, né? E o mercado vai sentindo essa necessidade de se ajustar para ter a confirmação das informações. Volto a dizer, já tenho falado isso desde a semana passada, nós não temos no front uma perspectiva de uma recuperação da oferta brasileira de café arábica em 2023. Nós carregamos problemas de clima e assim isso deve em algum momento ser registrado pelo mercado.
Nós temos trazido muitas informações importantes, né, para esse momento, e a gente vai tentando buscar a direção para as cotações. Para o produtor brasileiro, é preciso olhar também o dólar. Então, a gente está falando de um dólar que abre a terça-feira em baixa, 0,1%, R$ 5,14, mas ainda assim um dólar alto, acima de 5,10, o que faz com que essas baixas em Nova York ajudem a formar preços melhores aqui no Brasil com essa compensação cambial. Então, para o produtor brasileiro de café, ainda é um momento de cautela, é um momento de observação e de entendimento de como avançar com os seus negócios. A gente tem trazido aqui analistas, consultores de mercado, para nos ajudar sempre nessa análise e, claro, te ajudar a tomar decisões mais assertivas, decisões melhores, né? Então, esse é um ponto bem importante para a gente continuar monitorando, continuar trazendo aqui no Bom Dia Agronegócio, na nossa programação toda do Notícias Agrícolas. Segundo o Secafé, as exportações de café do Brasil tiveram receita recorde de 9 bilhões e 200 milhões de reais em 2022, com uma remessa de 39 milhões 350 mil sacas ao exterior e um preço médio de 234 dólares e 64 centavos por saca, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. No acumulado dos 6 primeiros meses da safra 22-23, os embarques nacionais alcançaram 19 milhões 341 mil sacas e renderam 4 bilhões 576 milhões de dólares ao Brasil, registrando um declínio de 1,7% em volume, mas um incremento de 31,5% em receita. Se a gente contabiliza todo 2022, né, nós exportamos para 122 países os nossos cafés, com essa receita recorde, então, de 9 bilhões e 233 milhões de dólares, né? E em volume, nós embarcamos 3% menos, mas tivemos aí um crescimento substancial na receita de 46,9%. Segundo o presidente do Secafé, o senhor Márcio Ferreira, a receita recorde em 2022 reflete as cotações mais elevadas do produto e a taxa de câmbio favorável. Acabei de fazer essa conta, né? Abre aspas, o dólar comercial se manteve acima de R$ 5 ao longo de quase todo o ano passado, bem como as cotações do café ficaram em níveis satisfatórios até passarem a cair recentemente. Os últimos meses de 2022 foi um Deus nos acuda para o mercado do café, hein? Assim, o preço médio da saca, de 234 dólares e 64 centos, foi o maior nos últimos 5 anos e cresceu 52% sobre o ano anterior. Então, veja aí como, de uma forma ou de outra, o produtor brasileiro consegue, né, renovar a sua resiliência, renovar a sua força, continuar muito focado na sua atividade e trazendo essas perspectivas importantes, portanto. Então, boas notícias para o mercado do café, no entanto, é monitorar o preço, é monitorar o câmbio, entender qual o melhor momento para os seus negócios. Bom, vamos falar agora do agronegócio de uma forma geral, porque o valor da agropecuária, da produção agropecuária, fechou 2022 com 1 trilhão 189 bilhões de reais. Vamos buscar aqui a informação completinha para vocês, essa informação que já está disponível para você no Notícias Agrícolas desde o finalzinho do dia de ontem. Então, os produtos que alcançaram os valores históricos do nosso VBP, valor bruto da produção agropecuária: algodão, café, milho, trigo e leite, tá? Então, veja só, o valor de 1 trilhão 189 bilhões de reais é o segundo maior em uma série de 34 anos de cálculos desse indicador. O faturamento das lavouras foi de 814 bilhões 770 milhões de reais e da pecuária 374 bilhões 270 milhões de reais. O VBP de 2022 foi marcado por resultados positivos para diversos produtos, crescimento das exportações do agronegócio e dos preços agrícolas. O fator que mais prejudicou o desempenho foi a seca
especialmente na região sul e parte do centro-oeste, especialmente trazendo prejuízos aos agricultores de soja, milho e feijão. Por isso não registramos ali aquele resultado histórico. A pecuária também foi afetada devido às perdas de suprimento. Os produtos que mais se destacaram foram algodão, café, milho, trigo e leite, como já destacamos aqui, e esses 5 produtos atingiram o maior valor do VBP em todo o período histórico. Preços e quantidades produzidas foram os principais fatores que promoveram estes produtos. Quais são as estimativas para 2023, né? É importante a gente trazer. É um crescimento de 6,3% em relação a 2022, ou seja, o valor bruto da produção agropecuária pode crescer este ano para 1,263 bilhões de reais. As lavouras devem ter um aumento real de 8,3% e a pecuária de 1,9%. Então, nós temos aí a projeção de uma safra recorde de grãos, né, trazida aí pela Conab na última quinta-feira, embora a gente tenha produções menores esperadas para soja e milho, um pouco menores do que os números que foram apontados ali em dezembro, mas de qualquer forma a gente deve sentir isso inevitavelmente. Mas, olha só, o destaque do Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Aliás, o nome mudou, hein? Não é mais Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agora é Ministério da Agricultura e Pecuária, tá? Ontem foi, inclusive, trazido ali uma explicaçãozinha pelas redes sociais do Ministério da Agricultura sobre quais os pontos que agora estão sob o guarda-chuva do Ministério, tá? Do Ministério que está sob a tutela ali de Carlos Fávaro. Olha só, até o momento, os pontos mais relevantes deste ano são da recuperação do VBP da soja, que deve atingir 406 bilhões e 400 milhões de reais. No entanto, se espera um desempenho menos favorável em café, algodão e trigo, destaques de 2022. Então, uma coisa pela outra, é isso. E além da soja, milho, cana também devem ter a sua recuperação e o seu destaque em 23, tá certo? Olha só, para a gente fechar essa informação, vamos trazer aqui a definição do Ministério da Agricultura e Pecuária para o VBP, para você que está nos acompanhando e não é muito familiarizado com esse conceito. O VBP, ele ou seja, né, o valor bruto da produção agropecuária, ele mostra o desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer do ano, correspondente ao faturamento dentro do estabelecimento. Assim, ele é calculado com base na produção agrícola e pecuária, nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários nacionais. Ele é calculado pelo Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, descontando a inflação, né, da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal, com atualização e divulgação até o dia 15 de cada mês. Então, esses são os nossos números de valor da produção bruta agropecuária, o nosso VBP. Bom, senhoras e senhores, agora são 9h17 pelo horário oficial de Brasília, ainda falando sobre as questões econômicas, as questões políticas. A gente vai, antes de chamar o nosso convidado de hoje, o Fábio Isaías Felipe, que é pesquisador do CPEA, para nos trazer informações sobre o mercado da mandioca, que vem se destacando aí com preços firmes e uma oferta um pouco mais restrita. Vamos, antes disso, só trazer a manchete aqui, ou o destaque de Fernando Haddad e Marina Silva no Fórum Econômico Mundial em Davos. Eles devem discursar nesta terça-feira. Eles vão para o Fórum Econômico Mundial num cenário geopolítico mais complexo do que em anos anteriores. Nós temos uma guerra em andamento e eles estão indo para lá para vender um Brasil mais sustentável, nas palavras do próprio governo, né? Essa delegação tem o objetivo de agregar mais investimentos para o Brasil, justamente garantindo uma agenda focada em boas práticas de produção, numa questão sustentável mais latente, em medidas de redução de desmatamento, que foi já um ponto destacado lá no Fórum Econômico Mundial, e as questões ambientais no evento, de uma forma geral, têm sido e foram determinadas como uma das prioridades de discussão. Como é que as questões econômicas e as questões ambientais vão caminhar
pelo mesmo caminho, pela mesma trilha. É muito relevante que isso aconteça, é muito importante que as atenções estejam voltadas para a necessidade desses dois caminhos se cruzarem, porque a sustentabilidade ela é cara para ser implementada, né? Agora, qual é a venda que Marina Silva vai fazer do Brasil em Davos, bem como Fernando Haddad, é o que a gente vai querer entender. São os recados, né, que Fernando Haddad vai levar para lá, lembrando que chega, né, naturalmente ao fórum com essa bagagem já carregada de que as questões fiscais estão ali num outro espectro nesse novo governo, não é? O último pacote de Fernando Haddad, segundo os especialistas, anunciado, né? O primeiro pacote anunciado na última semana, mostrou que é quase que um tapa-buraco, não é não traz um arcabouço fiscal eficiente para a economia do Brasil, os especialistas afirmam isso, e Marina Silva chega com o seu primeiro pacote de medidas também, muito focado nas questões de multas e contenção ao desmatamento, mas pouco citou o Código Florestal Brasileiro, que é a lei ambiental mais rigorosa do planeta. Então, como eles vão superar esses debates e agregar essas necessidades que a gente tem de levar essas boas informações sobre o Brasil, é que estão em foco neste evento que está tendo o Brasil representado ali pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva. Então, estamos acompanhando de perto, vamos desdobrar essa pauta ao longo da semana e entender, inclusive, como as declarações dos dois representantes da delegação brasileira vão impactando nos nossos mercados aqui e nos demais mercados, e, claro, como isso vai ecoar para os nossos investidores. Isso é o mais importante, é levar informação verídica, bem apurada, números justos e corretos sobre o nosso Brasil, que produz, principalmente, na vanguarda da sustentabilidade. Mas volto a dizer, a sustentabilidade exige poder aquisitivo. É essa transversalidade que a gente vai ter que buscar lá em Davos com Haddad e Marina Silva. Agora sim, 9h21 pelo horário oficial de Brasília. Vamos trazer para o nosso Bom Dia Agronegócio desta manhã de segunda-feira o pesquisador do CPEA, Fábio Isaías Felipe, que vai nos trazer mais informações nesta terça-feira sobre o mercado da mandioca. O Fábio que já está conosco. Fábio, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente conosco. Feliz ano novo, já que ainda não nos falamos em 2023. Oi, Carla, bom dia. É sempre um prazer estar conversando com vocês, né? E um feliz ano novo para todos nós. É isso mesmo, que seja bom, que seja produtivo, né, Fábio? Certamente. Fábio, me parece que a gente já chega com notícias importantes aí sobre este mercado. A oferta, segundo as informações que o CPEA soltou essa semana, de mandioca um pouco mais restrita, mantendo os preços firmes. Qual é o cenário nesse momento? Muito bem, Carla. Começamos um ano muito parelho com o que foi o ano passado todo, né? Ou seja, um período de oferta bastante restrita, tendo em vista a diminuição de área plantada nos anos anteriores, e, ao que me parece, um cenário que pode se repetir no correr desse ano. Consequência, né, é sempre preços elevados, tanto da mandioca quanto para os derivados. E o que eu pude perceber também na análise do CPEA é que, com isso, Fábio, as indústrias, né, as empresas já estão com dificuldades de se abastecer, estão com dificuldade de garantir produto para seguir com as suas operações, não é isso? Isso é um fato, né? Um fato que foi bastante evidenciado no ano passado, de dificuldade da indústria manter pelo menos o mínimo ali de moagem, né? E é sabido que esse baixo volume de moagem, obviamente, acarreta em menor eficiência da indústria e, consequentemente, maiores custos industriais. Custos estes também, né? Que acabam sendo repassados ao consumidor final. E como é que. Era isso que eu queria entender, Fábio. Como é que a gente tem feito essa
esse entendimento. Quanto é que tem sido esse aumento de custo para as indústrias e como isso chega para o consumidor final? Porque a gente está falando de derivados ali que estão sempre na mesa do brasileiro, até mesmo em outros produtos que não alimentares, né? A mandioca tem ali um papel importantíssimo na economia desse país. E como é que esse momento de preços altos está impactando ali, principalmente nessa formação de custos e na chegada dos preços para os consumidores finais? Bom, é uma pergunta bastante relevante, né? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é que a mandioca, né, que é a matéria-prima, ela sobe numa proporção sempre maior do que as altas que ocorrem para a fécula. O que isso significa? Significa que a indústria em si, principalmente a de fécula, ela não consegue repassar totalmente essas altas para o produto final. E isso significa que há apertos nas margens da indústria. Então, para a indústria, esse é o principal efeito, né? Essas margens mais apertadas ao longo do período. Então, vamos considerar ali os últimos 3 anos, a indústria de fécula veio tendo ali as suas margens bastante reduzidas. E o mesmo também ocorreu para a indústria de farinha. E como você salientou, né, a mandioca é um produto bastante importante, está não tão somente nos produtos alimentícios, mas numa gama de usos ali, que vai desde a indústria química, tecidos, molhos, enfim. Poderíamos dizer lá que está presente na maioria dos produtos. Mas destacando somente os produtos que a gente tem lá uma percepção maior, é sabido que esses produtos ali, eles subiram em proporção muito maior do que a inflação oficial. Os últimos dados mostram o IPCA na casa de 0,7% e, por exemplo, a farinha de mandioca, que está num subgrupo ali, subiu quase 7%. O pão de queijo, que é um produto que hoje faz parte da dieta do brasileiro, vamos dizer assim, né? Ele subiu ali proporcionalmente na casa de 5, 6%. Obviamente que acaba acarretando em diminuição no consumo. E essa diminuição no consumo, claro que ela é sentida ao longo do período, né? Então, para a indústria, há uma diminuição nas margens, que não são, uma vez que os preços não são repassados totalmente, integralmente, e para o consumidor final, uma queda no consumo desses derivados. E é importante a gente trazer também, Fábio, esse momento que a gente está vivendo e em quanto tempo ele consegue se recuperar. Como é que é o ciclo de recuperação para que as coisas voltem a certa normalidade e a gente consiga ver as indústrias tentando trabalhar com talvez margens menos estranguladas e isso também sendo levado para os outros elos de distribuição? Bom, esse é um efeito que certamente pode ser sentido somente no longo prazo, né? À medida que ocorrer de fato uma reposição de área, uma reposição de produtividade agrícola e que esse conjunto resulte em maior produção de mandioca. Atualmente a produção brasileira está na casa de 18 milhões de toneladas. Lembrando que essa produção lá já chegou a próxima de 30 milhões de toneladas. E estamos falando em coisa de 2 décadas aproximadamente. E claro, né, o Brasil, diante dessa agricultura tão diversificada, corrobora com isso, né? Uma vez que a mandioca acaba perdendo áreas para outras atividades agropecuárias, principalmente quando essas outras atividades estão com preços mais favoráveis. Por exemplo, há 3 anos atrás aí nós tínhamos o boi gordo com preços recordes, tínhamos milho e soja em patamares e preços também muito bons, e naquele mesmo período a mandioca não vinha com boa rentabilidade. E isso resultou em diminuição de área plantada. E aí a gente chega nessa resposta, né? A cultura tendo uma rentabilidade linear ao longo do período faz com que haja essa reposição das áreas e, consequentemente, maior produção. Portanto, né, não dá para se esperar que isso ocorra de um ano para o outro. Estamos pensando em médio e longo prazo.
Isso é muito relevante para a gente trazer essa perspectiva para o produtor brasileiro, para que ele absorva essa necessidade do tempo das coisas, né, Fábio? E a gente, pelo que eu pude perceber, essa rentabilidade me parece que tem aí um horizonte de linearidade que pode vir a se confirmar, não? Sim, sim, de fato, né? Então, ainda não temos cálculos de custo, né, que nos revelem esses dados, né? Mas possivelmente aí nos últimos 2 anos houve uma melhora de rentabilidade, né? Para a mandiocultura. E claro que isso pode ocasionar alguma retomada em termos de área. Mas claro, né, nem sempre o preço, a rentabilidade são fatores que determinam esse comportamento. Claro que, diferente de outras atividades, a mandioca não pode ser comercializada. Falta ainda, em alguns elos da cadeia, se avançar mais com a coordenação, ou seja, buscar contratos, algo nesse sentido, que venha a garantir o abastecimento da indústria ao longo do ano. Bom, o que eu posso entender é que temos boas perspectivas, portanto, para esse mercado, e eu imagino que a demanda também esteja numa trajetória interessante para garantir que todo esse movimento se efetive, né, Fábio? Pois é. O mercado doméstico nos últimos anos ali, ele esteve um pouco mais estagnado, sobretudo nesse período pandemia e pós-pandemia, mas por outro lado, nós tivemos uma melhora bastante considerável nas exportações da fécula de mandioca e até dos amidos modificados, né? A fécula de mandioca, ela bateu 2 recordes nos últimos 2 anos, em 2021 e 2022, lá exportamos mais de 40 mil toneladas do derivado. Claro que o Brasil ainda participa pouco no mercado mundial, isso aí é pouco, é uma participação bem ínfima. No entanto, né, mostra que há demanda pelo produto brasileiro e isso vem se confirmando, né? É claro que esse ano talvez as exportações não tenham um bom desempenho, tendo em vista ainda a menor oferta para atender principalmente o mercado doméstico. Bom, Fábio, a gente vai continuar acompanhando e te trazendo aqui para o Bom Dia Agronegócio, para o Notícias Agrícolas, para a gente continuar debatendo esse assunto, trazendo essas informações para o produtor de mandioca e trazendo essas perspectivas para que ele possa ter planejamento, que acho que é o mais importante nesse setor, é garantir esses planejamentos, porque justamente como você disse, as coisas não vão acontecer de um ano para o outro, né? Perfeitamente, né? E a gente se coloca à disposição sempre para ter essa conversa e esclarecer um pouco mais os interessados. Muito obrigada, Fábio. Te desejo uma excelente semana e, como eu falei, um bom ano para você e estaremos juntos mais vezes, com certeza. Até a próxima, meu amigo. Certamente. Obrigada. Até uma próxima. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Fábio Isaías Felipe, pesquisador do CPEA, nos trazendo informações, portanto, sobre o mercado da mandioca, com boas perspectivas, boa demanda, preços firmes nesse momento, porque temos uma dificuldade de oferta que não vem só deste ciclo, desta safra, mas vem de alguns problemas e vem enfrentando essa condição desse desequilíbrio entre oferta e demanda. As empresas de processamento enfrentando custos mais altos, mas com esse horizonte de rentabilidade mais linear, melhor, mais estável, melhora talvez da oferta no longo das próximas temporadas, garantindo aí boas perspectivas para toda a cadeia. Volto a dizer, a cadeia da mandioca, que é uma cadeia complexa, extensa, muito verticalizada, né? É um dos produtos que está em praticamente todos os setores da indústria e é a riqueza do Brasil, né, senhoras e senhores? Graças a Deus. 9h32 pelo horário oficial de Brasília. Vamos agora falar um pouquinho sobre a economia internacional, porque o nosso próximo destaque passa a ser o crescimento da economia chinesa. Pois é, a economia da China cresceu menos em 2022, o crescimento econômico caiu e registra um dos piores níveis em quase meio século.
Os números foram divulgados nesta semana, nesta terça-feira, e o crescimento econômico da China em 2022 caiu, já que o quarto trimestre foi duramente atingido pelas rigorosas restrições contra a Covid-19 e por uma queda no mercado imobiliário, aumentando a pressão sobre as autoridades para adotar mais estímulos esse ano. O Produto Interno Bruto, o PIB, caiu, cresceu 2,9% entre outubro e dezembro em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas da China, divulgados nesta terça-feira, contra um ritmo de crescimento do terceiro TRI de 3,9%. O resultado ainda excedeu a expansão de 0,4% do segundo trimestre e as expectativas do mercado de um ganho de 1,8%. A queda do setor imobiliário e a demanda global fraca também significam que a recuperação do crescimento vai depender muito dos consumidores. E a gente está vendo esse consumo voltar agora, né? A normalidade na China, depois das intensas e severas medidas de restrição ao coronavírus. Nós tínhamos lockdowns por meses, nós tínhamos os testes em massa, nós tínhamos a polícia atuando contra pessoas que tentavam sair do lockdown. Foram dias de terror na China, né? E esse relaxamento da política de tolerância zero do Covid vem acompanhado dessas perspectivas de uma retomada também do consumo, né, dessa volta da normalidade, das pessoas irem a centros comerciais, a shopping centers, ao cinema, comer fora, tomar café em cafeterias, né? É a volta da normalidade que deve intensificar o consumo de alimentos, de energia, de fibras. Então, é olhar para a China reabrindo as suas fronteiras, como aconteceu no começo deste ano. Então, tudo isso está na conta. Abre aspas para Murphy Cruz, que é economista da Moody's Analytics, em uma nota sobre isso. O ano de 2023 para a China será atribulado. Não apenas o país terá que enfrentar a ameaça de novas ondas de Covid-19, mas o agravamento do mercado imobiliário residencial do país e a fraca demanda global por suas exportações, que serão freios significativos. Lembrando, o feriado do Ano Novo Lunar, mais extenso e importante feriado para os chineses, está prestes a começar, quando a gente tem a maior migração de pessoas dentro de um país, o maior fluxo de pessoas, né, num período de tempo, é ali o feriado do Ano Novo Lunar chinês. Então é uma loucura e a gente vai ver tudo isso acontecer. Concluindo, em 2023 e 2022, o PIB chinês se expandiu 3% contra a meta oficial, que era de aproximadamente 5,5%. Para 2023, volta-se, portanto, a meta deste 5,5%. Esse resultado é o pior para a economia chinesa desde o ano de 1976, ano ou último ano da revolução cultural de uma década que arruinou a economia da nação asiática. Bom, nós seguimos acompanhando e, claro, esse vai ser um ponto de discussão e entendimento ao longo de todo 2023 e, claro, impacto para os seus mercados, impacto para as commodities todas, não só agrícolas, mas para todos os grupos de commodities, com certeza. Um outro destaque desta manhã de terça-feira é que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentou uma denúncia contra 39 pessoas que invadiram o Senado Federal, segundo informações que partem das agências de notícias. Então, seguem as investigações sobre os atos de vandalismo para identificar quem eram os vândalos e separá-los dos manifestantes lá em Brasília no último triste 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda, uma denúncia contra 39 pessoas envolvidas nos atos de vandalismo contra a sede do Senado Federal em Brasília. Os denunciados devem responder por 6 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União, além de um considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.
As denúncias são assinadas pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, e o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Democráticos. Além das 39 condenações, ele também pede a prisão preventiva de denunciados e requer o bloqueio de bens no valor total de 40 milhões de reais para reparar os danos, tanto os materiais ao patrimônio público quanto os morais coletivos, e a perda dos cargos ou funções públicas nos casos pertinentes. Então, seguimos acompanhando os desdobramentos dos atos do dia 8 de janeiro, lá em Brasília. 9 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero mandar aqui bom dia para as pessoas que estão conversando conosco pelas redes sociais. Dona Salwa, bom dia. O pessoal da Vale Invest falando aqui que faz rede agrícola pelo BTG Pactual. Olha que coisa boa, é fazer rede. Aonde? É ter um profissional da tua confiança e fazer teu rede. Isso é muito importante. E o Cássio nos faz um relato também muito importante por aqui, ó. Aqui no oeste do Paraná, temos uma quebra de 20% a 30% na soja em algumas áreas. Em outras, até 80% de perda. A gente vai mais a fundo e vai relatar, tá, Cássio? A Nara nos mandando bom dia, o pessoal da Agro Ragazzi, o Marcos Batista também conosco, o José Vaqueiro, e temos aqui também o pessoal que está conosco pelo YouTube, o Mozart Augusto, o engenheiro agrônomo João Marcos, que me perguntou do milho, acho que eu consegui te responder, né, Marcos? A Ana Cláudia Nascimento falando também que a colheita já foi iniciada em vários municípios de Goiás. Obrigada, Ana Cláudia. A Eliana Lima, bom dia, de Jequié, na Bahia, bom dia para ti também. E a dona Neuza, lá de São Paulo, além do Jorge Alberto de Lima e Sá, também nos mandando bom dia. Eu quero agradecer muito as pessoas que estiveram conosco nesta edição de terça-feira do Bom Dia Agronegócio. É sempre bom dividir a minha manhã com vocês. Estejam sempre conosco. E 2 convites importantes, hein? 1, continuem participando do Fala Produtor, espaço destinado a você, produtor rural, a vocês trazerem para lá os debates, as discussões, as opiniões, a troca de ideias. O Fala Produtor é um espaço dedicado aos produtores rurais, dedicado aos profissionais do campo, já há muitos anos, né? É um espaço tradicional e já conhecido no Notícias Agrícolas, né? Porque muito antes das redes sociais serem inventadas, a gente já tinha o Fala Produtor, que era justamente esse espaço para garantir o nosso contato com vocês. E outra, a gente quer as imagens do Brasil que produz, né? A gente quer fazer a nossa galeria aqui das imagens do dia e a gente conta com a sua colaboração. Mande as fotos da sua lavoura, da sua equipe, dos seus animais, enfim, daquilo que você quiser para a gente registrar aqui, volto a dizer, o Brasil que produz. Então você pode mandar essas fotos ou pelo nosso WhatsApp, o número é 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241, ou pelo direct ali do Instagram, sabe onde tem o botãozinho para você mandar uma mensagem para a gente? Você pode mandar por ali também a sua foto. O importante é ter nome, sobrenome, cidade, estado e do que se trata. Fora isso, sucesso, e a gente vai colocar suas fotos aqui no ar. Combinado? Senhoras e senhores, até amanhã. A gente volta a se encontrar na próxima edição do Bom Dia Agronegócio. Desejo uma excelente terça-feira. Bons negócios.